Patriotas. Há semanas em que décadas acontecem, já dizia alguém. E esta que passou foi sem dúvida uma dessas. Enquanto brasileiros comuns acordam cedo para trabalhar, pagam seus impostos e tentam sobreviver à inflação que corrói o poder de compra, o Teatro Político da República ofereceu um espetáculo digno de análise. Números de desaprovação que assustam, lapsos que revelam mais do que parecem, ministros do STF sob holofotes incômodos e uma oposição que finalmente parece despertar. Vamos aos fatos, com a ironia que a situação não só merece, mas exige. Começamos pela pesquisa Paraná Pesquisas, que, em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, diga-se de passagem, trouxe números que deveriam fazer qualquer governo minimamente sensato repensar sua rota. O atual governo é desaprovado por expressivos 54,7% dos paulistas, contra apenas 42,1% de aprovação. Para quem acompanha o noticiário oficial, sempre tão generoso com o Planalto, esses números podem parecer uma aberração estatística. Para quem vive a realidade brasileira, é apenas a constatação do óbvio. O mais interessante é a narrativa que sempre se tenta construir quando esses números surgem. Ah, mas melhorou em relação à pesquisa anterior, dirão os porta-vozes oficiais, apontando para a aprovação que saiu de 38,1% em agosto para os atuais 42,1%. Ora, vejamos, quando sua casa está pegando fogo e você consegue apagar chamas em um dos quartos, isso significa que está tudo bem? É como comemorar que o Titanic está afundando um pouco mais devagar. Mais revelador ainda é o dado sobre a avaliação qualitativa do governo. 46,7% consideram a gestão ruim ou péssima. Quase metade da população do estado mais rico e populoso do Brasil olha para Brasília e vê... Bem, você pode imaginar. Apenas 30,7% classificam como ótimo ou bom. São números que, em qualquer democracia funcional, levariam a uma reflexão profunda sobre rumos e prioridades. Aqui, provavelmente, gerarão mais algumas lives explicativas e posts indignados nas redes sociais. Mas se os números são eloquentes, os lapsos são reveladores. Em evento oficial em Mauá, região metropolitana de São Paulo, o presidente confundiu o nome da atual primeira-dama, Janja, com o de Marisa Letícia, sua falecida esposa. O episódio, capturado em vídeo e rapidamente viralizado nas redes sociais, gerou as reações esperadas, desde quem minimizou como um erro humano normal, até aqueles que viram no ato freudiano algo mais profundo. A verdade, como sempre, está além das polarizações simplistas. Sim, é humano errar nomes. Acontece com todo mundo. Mas quando você é o presidente da República, em evento oficial, televisionado, com centenas de pessoas presentes, e troca o nome de sua atual esposa pela anterior, perdão pelo pragmatismo, mas isso chama a atenção, e deveria chamar mesmo. O que torna o episódio ainda mais sintomático é o contexto. Durante o mesmo evento, o presidente fez comentários sobre exames de próstata, usando um vocabulário que oscilou entre o coloquial e o constrangedor, e criticou homens que teriam vergonha de tomar uma dedada. Estamos falando de um discurso presidencial ou de uma conversa de botequim? Mais importante, qual imagem isso projeta do Brasil lá fora? Marisa Letícia foi companheira de mais de 40 anos, esteve ao lado em todos os momentos cruciais da trajetória política do atual presidente. É compreensível que sua memória esteja viva. Mas trocar nomes em público, em 2026, após anos de relacionamento com Janja, levanta questões legítimas sobre lucidez, atenção e condições de governar um país continental com problemas complexos. Não é golpismo apontar isso, é observação factual. Se o executivo ofereceu seu espetáculo particular, o judiciário não ficou atrás. O caso do Banco Master e a participação do ministro Dias Toffoli revelam uma faceta que muitos brasileiros já desconfiavam, mas que agora ganha contornos cada vez mais evidentes. A promiscuidade entre poder e interesses privados que corroem nossas instituições. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro foi direto ao ponto. Se a lei ainda vale algo nesse país, o STF precisa afastar o ministro Dias Toffoli da relatoria do inquérito do Banco Master. Palavras duras? Talvez. Necessárias? Absolutamente.
Quando o relator de um inquérito que investiga fraudes financeiras descobre-se ser sócio de uma empresa vinculada ao principal investigado, não estamos falando de aparência de conflito de interesses, estamos falando de conflito explícito, escancarado, impossível de ignorar. A defesa veio rápida, como sempre vem. Nota do gabinete do ministro explicando que a empresa Maridit é familiar, que as negociações com fundos ligados a Daniel Vorcaro, o banqueiro investigado, terminaram em fevereiro de 2025, que não há relação pessoal ou financeira com o investigado. Tudo muito técnico, tudo muito jurídico, tudo muito conveniente. Mas o brasileiro médio, aquele que não tem acesso aos corredores do poder, não participa de jantares em Brasília e não tem empresas familiares negociando resorts milionários, faz uma pergunta simples. Se eu fosse juiz de uma pequena causa envolvendo alguém com quem mantive negócios, mesmo que através de empresas familiares, eu poderia julgar o caso? A resposta é óbvia. Por que, então, as regras seriam diferentes para um ministro do Supremo? E é nesse cenário que Flávio Bolsonaro emerge não apenas como pré-candidato, mas como voz de uma indignação que transcende ideologias partidárias. Seu posicionamento favorável à criação de uma CPMI para investigar o Banco Master sinaliza que parte da oposição finalmente entendeu que o jogo não se vence apenas com posts nas redes sociais. Essa situação das investigações que estão acontecendo, isso está causando um nojo para todo mundo, declarou o senador. Nojo, uma palavra forte, visceral, que ecoa o sentimento de milhões de brasileiros que assistem estarrecidos ao desenrolar desses escândalos. O mesmo nojo que se sente quando descobrimos fraudes no INSS, roubando aposentadorias de quem trabalhou a vida toda. O mesmo nojo que sentimos quando vemos a Polícia Federal sendo usada para perseguir adversários políticos, enquanto investigações inconvenientes parecem andar em câmera lenta. Flávio foi ainda mais longe, tocando em feridas abertas. Enquanto o presidente era o Bolsonaro, viu a PF perseguindo alguém? Olha como é hoje. Pode-se concordar ou discordar da avaliação, mas a pergunta merece reflexão honesta. Quantos deputados foram acordados pela PF às 6 horas da manhã durante o governo anterior por postarem uma coisa que desagradou na internet? Quantas operações espetaculosas foram deflagradas contra adversários políticos? O contraste é gritante, e não precisa ser bolsonarista para percebê-lo. Basta ter olhos de ver e coragem de admitir. O que conecta todos esses episódios, a desaprovação crescente, os lapsos presidenciais, o ministro sob suspeito, a oposição se fortalecendo, é um fio condutor que não pode ser ignorado. A deterioração institucional brasileira atingiu níveis alarmantes. Quando um governo com quase 55% de desaprovação em São Paulo continua governando como se tivesse amplo apoio popular, há um problema de representatividade. Quando um presidente comete lapsos públicos que levantam questões sobre sua condição cognitiva e o episódio é varrido para debaixo do tapete, há um problema de transparência. Quando um ministro do STF relata caso em que tem vínculos empresariais indiretos com o investigado, há um problema de credibilidade institucional. Quando a oposição tem que gritar para ser ouvida enquanto a situação manipula aparatos de Estado, há um problema de equilíbrio republicano. E o mais grave, quando tudo isso acontece simultaneamente e a reação da mídia tradicional é minimizar, contextualizar, relativizar, há um problema de informação. Quantos brasileiros terão acesso a esses dados? Quantos saberão da confusão de nomes, dos números da pesquisa, do caso Toffoli? Ou ficarão apenas com a versão filtrada, sanitizada, conveniente? O caso do Banco Master, especificamente, é emblemático. Não se trata apenas de um banqueiro acusado de fraudes ou de um ministro com potencial conflito de interesses. Trata-se de um sintoma de como funciona a República Brasileira.
um emaranhado de conexões empresariais, políticas e judiciárias, onde é impossível saber onde termina o público e começa o privado. Daniel Vorcaro, o banqueiro no centro da tempestade, é investigado por suspeita de comandar esquema de fraudes envolvendo compra e venda de carteiras sem valor. As investigações correm no STF. O relator, justamente o ministro que, descobriu-se depois, tinha conexões empresariais com o investigado através de empresa familiar. Coincidência? Talvez, mas coincidências demais deixam de ser coincidências e passam a ser padrão. E quando Moro diz que a lei precisa valer alguma coisa neste país, ele toca no âmago da questão. Será que vale? Para quem? Porque para o cidadão comum, que atrasa o IPVA e tem o carro apreendido, que esquece de declarar um rendimento e cai na malha fina, que comete qualquer infração e é sumariamente punido, para esse cidadão, a lei certamente vale, e vale com todo rigor. Mas para quem circula nos palácios, para quem janta com ministros, para quem tem empresa familiar negociando resorts milionários, para esses, a lei parece ter uma flexibilidade interpretativa admirável. Há no Brasil um fenômeno curioso que poderíamos chamar de síndrome do vira-lata às avessas. Enquanto o complexo de vira-lata clássico nos faz achar que tudo que vem de fora é melhor, essa versão invertida nos faz defender o indefensável apenas porque é nosso. É a síndrome que faz pessoas inteligentes relativizarem corrupção porque todos fazem, que normaliza lapsos presidenciais porque é humano errar, que justifica conflitos de interesse no judiciário porque as regras são técnicas e complexas, que aceita perseguição política porque os fins justificam os meios. Mas será que justificam mesmo? Quando olhamos para outros países, e não precisa ir longe, basta olhar para nossos vizinhos do Cone Sul, vemos que é possível ter alternância democrática sem traumatismo, que é possível punir corrupção independente de partido, que é possível cobrar padrões éticos de quem ocupa cargos públicos. Por que então, aqui no Brasil, aceitamos o inaceitável? Por que normalizamos o anormal? Por que nos conformamos com a mediocridade institucional? Os números da pesquisa em São Paulo não deixam dúvidas. Há um descontentamento crescente. Mas descontentamento não basta. É preciso que esse sentimento se traduza em cobrança institucional, em pressão por mudanças reais, em recusa coletiva de aceitar que é assim mesmo. A confusão de nomes do presidente, por mais que alguns tentem minimizar, é sintomática de algo maior, a desconexão entre governantes e realidade. Quando você governa em uma bolha, cercado de assessores que só dizem sim, protegido por uma mídia majoritariamente condescendente, é fácil perder o contato com o Brasil real. O Brasil que trabalha, que paga impostos, que sofre com a violência, que precisa de saúde pública, que merece educação de qualidade. O caso Toffoli, por sua vez, expõe a urgência de reformas no judiciário. Não se trata de atacar instituições, algo que a esquerda sempre acusa quando há críticas. Trata-se de fortalecê-las, de blindá-las contra o que elas mesmas deveriam combater. A promiscuidade entre público e privado, o conflito de interesses, a aparência de parcialidade. E Flávio Bolsonaro, ao defender a CPMI do Banco Master, sinaliza que entendeu algo fundamental. A oposição precisa ser propositiva, não apenas reativa. Precisa investigar, expor, documentar. Precisa oferecer alternativas reais, não apenas críticas vazias. As eleições 2026 se aproximam, e com ele, a oportunidade de escolha. Mas será uma escolha informada, baseada em fatos, ou mais uma eleição movida por narrativas emocionais, fake news de ambos os lados, manipulação de dados? Os números de desaprovação apontam para uma mudança de humor do eleitorado. Os escândalos acumulados corroem a credibilidade institucional. Os lapsos públicos levantam questões legítimas, a oposição se reorganiza. Mas nada disso garante que teremos um debate sério, honesto, focado em propostas concretas para os problemas reais do Brasil.
porque o jogo político brasileiro, infelizmente, tornou-se mestre em desviar o foco do essencial. Enquanto discutimos lapsos de linguagem, deixamos de cobrar explicações sobre a economia que não decola. Enquanto nos entretemos com escândalos, a reforma administrativa que o país precisa fica em segundo plano. Enquanto aplaudimos ou vaiamos personalidades, as questões estruturais, educação, saúde, segurança, infraestrutura, permanecem sem solução. A referência ao conto clássico não é casual. No conto de Hans Christian Andersen, todo mundo via que o imperador estava nu, mas ninguém tinha coragem de dizer, até que uma criança, com a honestidade típica da inocência, gritou a verdade. O Brasil de 2026 precisa dessa honestidade. Precisa enxergar além das narrativas oficiais, além da propaganda, além do marketing político. Precisa ver os números reais. 54,7% de desaprovação não é detalhe. Precisa questionar os lapsos. Presidentes não são infalíveis, mas precisam estar em condições de governar. Precisa exigir ética no judiciário. Ministros com conflitos de interesses não podem julgar casos relacionados a esses conflitos. E, mais importante, precisa de uma oposição forte, preparada, ética, que ofereça alternativas reais, em vez de apenas criticar. O país não aguenta mais 4 anos de experimentos fracassados, de escândalos varridos para debaixo do tapete, de promessas não cumpridas. Os sinais estão todos aí, para quem quiser ver. A pesquisa em São Paulo é um termômetro, o caso Toffoli é um alerta, a reação de Moro é um chamado, a postura de Flávio é uma possibilidade. Resta saber se o Brasil terá a coragem da criança do conto, olhar para a realidade e dizer, alto e claro, que o imperador está nu e que está na hora de vestir a República com roupas de verdade. Roupas tecidas com ética, competência, transparência e respeito ao povo que, afinal, paga a conta de tudo isso. A semana que passou foi apenas mais um capítulo dessa história. O livro ainda está sendo escrito, e cabe a cada brasileiro decidir que final ele terá.